Salve alunos do canal Atualize Educação! Hoje estamos na nossa terceira videoaula da playlist sobre o Iluminismo. Na primeira falamos sobre o que é o Iluminismo de modo geral, as suas principais ideias, os seus pilares teóricos. Além disso, nessa aula introdutória falamos também sobre o contexto histórico do antigo regime no qual surgiu o Iluminismo. Primeira aula introdutória, contexto histórico e conceitualização, explicação das principais ideias. Na segunda aula falamos sobre quatro pensadores iluministas: Voltaire, Rousseau, Denis Diderot e Jean d'Alembert. Quatro pensadores iluministas franceses. Nessa videoaula de hoje falaremos sobre um inglês, um francês e um alemão. Falaremos sobre John Locke, sobre o Barão de Montesquieu e sobre Immanuel Kant. Comecemos por John Locke. Ao contrário dos anteriores, Voltaire, Diderot, d'Alembert e Rousseau, ao contrário dos que falaremos hoje, Montesquieu e Kant, John Locke não viveu no século XVIII, mas sim no século XVII. Nasceu e morreu na Inglaterra entre os anos de 1632 e 1704, portanto ele não pensou, não viu o que aconteceria no século XVIII, de revoluções políticas, filosóficas, enfim. Ele viveu, resumidamente, grosso modo, no século XVII, nos anos de 1600. Foi político, participou de governos ingleses após a Revolução Gloriosa de 1688. Feita essa revolução, instalada a monarquia constitucional ou parlamentar, em que o rei reina, mas não governa, em que o parlamento governa, enfim, instalada essa república, essa monarquia parlamentarista, John Locke passa a participar dos governos parlamentares. John Locke, durante a Revolução Inglesa, durante a Revolução, os processos mais violentos da Revolução Inglesa, em que a dinastia Stuart estava sendo enfrentada pelo povo, pela burguesia, durante esse processo ele viveu exilado, ele viveu fora da Inglaterra por perseguição política. Enfim, foi um sujeito que participou ativamente da política do seu país. Só para deixar bem clara essa ideia de monarquia parlamentarista. Nela, o rei é chefe de Estado. Portanto, ele representa o Estado. No caso do rei da Inglaterra, ou da rainha da Inglaterra, o rei representa o Estado inglês, o país Inglaterra. Por exemplo, numa declaração de guerra ou de paz, ao receber governantes de outros países, o rei ou a rainha da Inglaterra representam esse país. Mas esse chefe de Estado não é chefe de governo. Ele não governa, ele não administra os impostos, ele não executa as leis que o Congresso, que o Parlamento, que o Legislativo criou. Ele só é uma figura decorativa, que na Inglaterra ainda é uma figura muito respeitada. Indo para a teoria de John Locke, bem resumidamente. O que mais aparece nos vestibulares, o que mais aparece nas discussões gerais, e essa é uma discussão geral sobre iluminismo, é a jus naturale, ou direito natural. Jus naturale. Quais os direitos naturais? Jus, direito, justiça, naturale, natural. Quais os direitos naturais do ser humano? Para John Locke, existem 3 direitos naturais. Ou seja, todos nós nascemos com esses direitos, independentemente de nosso sexo, nacionalidade, cor, enfim, nós nascemos com esses direitos que são inalienáveis. Quando John Locke fala de direitos inalienáveis, eles não podem ser alienados, separados de qualquer ser humano. São 3 esses direitos principais: vida, propriedade e liberdade. Para John Locke, portanto, todo ser humano tem 3 direitos inseparáveis dele. Em qualquer circunstância, seja esse indivíduo branco, negro, homem, mulher, homossexual, heterossexual, estrangeiro, nascido no país onde vive, não importa. Esse sujeito ele tem 3 direitos
inseparáveis dele, que devem ser preservados: o direito à vida, à propriedade e à liberdade. Portanto, John Locke estava enfrentando os déspotas, os reis. Nenhum rei, nenhum governante poderia tirar a vida do seu súdito. Ao contrário, os governantes deveriam prender e ressocializar os seus súditos, dando aos súditos em liberdade a chance de viver em paz, dando a esses súditos que cometeram erros a chance de voltar à vida social. Enfim, o rei não pode torturar, não pode matar, ele deve preservar a vida. Se alguém matou alguém, esse alguém é retirado do convívio dos outros para pensar no que ele mesmo fez, porque o governo não pode matar. A vida é um direito garantido a todos. O governo, então, ele não ataca a vida, ele mantém a vida de todos. Direito à propriedade. O Estado garante condições para que as pessoas adquiram suas propriedades privadas, cobrando poucos impostos, dando segurança, investindo em educação, em saúde, investindo em estradas, pontes, em infraestrutura. O governo dá condição para as pessoas trabalharem com saúde, com educação, e produzirem riquezas, se enriquecerem, conquistarem bens materiais. A felicidade estaria também atrelada a essa vida utilitária, a essa vida material. Enfim, o governo estimula o trabalho, dando condições para que as pessoas trabalhem, produzam suas riquezas e suas felicidades. Direito à propriedade privada, estímulo à conquista da propriedade privada. E por fim, o direito à liberdade, direito natural e inalienável à liberdade. Nenhum governante pode censurar a liberdade de expressão. Podemos expressar críticas ao governo, isso é essencial para que haja um governo justo, parlamentar, um governo onde, por ser parlamentar, todos os cidadãos podem falar em italiano, todos têm o direito de expressar a sua opinião política, todos têm direito de escolher a sua religião. A religião não pode ser uma instituição que justifique o poder do rei, que era o que acontecia. A igreja justificava o poder do rei perante o povo, afirmando que o povo deveria ser explorado, deveria passar fome, deveria viver na miséria material, obedecendo aos reis, pagando altos impostos aos reis. Para John Locke, a religião tem que ser separada do Estado e passar a ser uma escolha individual. Quando rei e religião, governo e religião se juntam, eles se juntam contra o povo, geralmente. E o governo não pode obrigar o povo a seguir a religião que faz bem a ele, governo, tá? Era o que acontecia no antigo regime. Os reis obrigavam os europeus a serem católicos, porque a Igreja Católica fazia bem aos reis, justificando o seu despotismo e o seu absolutismo. Enfim, a religião se separa do governo. É um casamento milenar que começa com os mesopotâmicos há 6.000 anos atrás. O Estado deve garantir essa liberdade religiosa, essa liberdade de expressão, essa liberdade de ir e vir. Ninguém será condenado, preso, porque o rei é violento, porque o rei tem interesses próprios. Todos terão direito garantido de um julgamento justo. Liberdade, propriedade, direito à vida são os 3 direitos inalienáveis, naturais e principais que John Locke defendia. Por trás disso temos o individualismo, a fé no indivíduo que, livre, tendo a sua vida protegida, vai em busca da realização por meio do estudo, do trabalho, do mérito, do talento, da sua felicidade, das suas potencialidades. Enfim, é livre, é sendo livre, é tendo a sua vida garantida, que nós podemos correr atrás da propriedade, do estudo, do trabalho. Tudo isso individualmente. Por trás disso há o individualismo tentando vencer, derrubar de baixo para cima o antigo regime onde todos coletivamente, coletivismo, deveriam servir ao rei, ao nobre e à igreja. Bem, Barão de Montesquieu, título do Charles Louis de Secondat. Charles Louis de Secondat, nascido em 1689 e falecido em 1755. Esse viveu no século XVIII. O Barão de Montesquieu
fazia uma crítica muito forte à concentração de poderes nas mãos do rei. Para ele, uma monarquia absolutista era uma coisa muito nociva. Afinal de contas, na monarquia absolutista, todos acreditam que o rei é Deus. E todos dão ao rei direitos amplos, poderes amplos, totais. O rei toma decisões militares, usa o exército, as forças armadas, do seu modo, ao seu modo, como ele bem entender. Muitas vezes para proteger interesses próprios. O rei faz as leis que ele bem entender. Ele é o poder legislativo. O rei é o poder judiciário. Transforma juízes, promotores, polícia, investigadores em carrascos reais. Ou seja, na monarquia absolutista, a justiça como um todo, que investiga, que julga, que condena, que acusa, que defende, é uma justiça que serve ao rei, é carrasco, executa os interesses pessoais do rei, dominando a justiça, dominando o poder legislativo de fazer leis, dominando as forças armadas a seu favor, a seus interesses próprios, tributando pesadamente o povo, obrigando o povo a pagar altos impostos. Assim era a monarquia absolutista, criticada pelo barão de Montesquieu, que na obra Do Espírito das Leis, do Espírito das Leis, afirma que deve haver uma divisão do poder. O poder real deve ser dividido em 3 partes: poder legislativo, poder judiciário e poder executivo. Cabe ao poder legislativo criar as leis, legislar leis em benefício não do rei, mas do povo, do país, da nação. Cabe também ao poder legislativo vigiar o rei. O rei está cumprindo, o governante está cumprindo com seus deveres ou não. Cabe ao judiciário não ser carrasco, não matar, não torturar, não prender porque o rei quer, mas cabe ao judiciário acusar, defender, investigar, julgar, condenar de acordo com um princípio simples. O cidadão respeitou a lei ou não? A lei está acima de todos. O direito, a justiça, a igualdade acima de todos. E a justiça é a guardiã da igualdade, não a guarda-costas ou o guarda-costas do rei. O executivo, então, nas mãos do rei ou de outro governante, deveria fazer o quê? Aplicar ou executar, como queiram, aplicar ou executar as leis que o legislativo criou. Então, quem determina a quantidade de impostos a ser cobrada é o legislativo, e o rei vai seguir isso daí. Quem determina a função do exército, da marinha, da aeronáutica, das polícias é o legislativo. Proteger fronteiras, então o rei não investigar o crime organizado, punir assassinos, ladrões, então o rei não vai usar esses órgãos militares para benefício próprio, mas sim para cumprir a lei. E quem vai vigiar isso daí? Se o rei está aplicando as leis que o legislativo criou. O legislativo vai vigiar isso daí e também o judiciário vai vigiar. Judiciário e legislativo vigiam o poder executivo, limitando o poder executivo do rei. Essa era a ideia do Montesquieu, uma das ideias principais da obra do Espírito das Leis. Limitar o poder do rei, tirando dele o poder de fazer as leis, tirando dele o poder de julgar. Então tem uma justiça que pode julgar quem desobedeceu ou não às leis, e essa justiça pode julgar até mesmo o rei. O rei obedeceu ou não às leis que ele deveria executar, aplicar, leis criadas pelo legislativo. O rei usou as forças armadas a seu favor? O rei usou as polícias a seu favor? O rei aumentou tributos de modo ilegal, abusivo? A justiça vai punir, ou o legislativo vai punir. E cabe a esse poder legislativo a criação de leis. Cabe ao rei apenas obedecer, cuidar dos impostos, dos tributos, como quer o poder legislativo. Limitação do poder do rei, crítica à monarquia absolutista. E aí temos o princípio, uma outra ideia fundamental nessa obra do Montesquieu, obra do Espírito das Leis. Temos a ideia do Estado de Direito, acima do rei, acima da igreja, acima do judiciário, dos juízes, promotores, acima dos deputados, dos senadores, está o quê? Está a lei. A lei olha para todos de cima para baixo, e para ela, o gari, para ela, o médico, o professor, o juiz, o promotor, o
catador de latinhas de recicláveis na rua, todos são iguais, inclusive o rei. O princípio do Estado de Direito, onde no Estado, naquele território, com o governante, com o povo, onde no Estado existe o direito, a lei acima de tudo, acima da vontade de um homem, por exemplo, o rei, acima da vontade de uma elite. Naquela época, as elites dominantes eram os nobres e o rei, e a Igreja Católica também. Por fim, para finalizarmos essa aula, Immanuel Kant, alemão, viveu no século XVIII também, assim como Montesquieu, nasceu em 1724 e morreu em 1804. Nasceu, viveu e morreu a vida toda na cidade alemã de Königsberg. Nasceu, viveu e morreu os seus quase 80 anos na cidade de Königsberg, na Alemanha. Kant interessa aqui por um texto muito curtinho seu, por um texto chamado O que é esclarecimento? Esclarecimento, como já expliquei em aulas anteriores, significa iluminismo, é um sinônimo de iluminismo. O que é iluminismo? O que é esclarecimento? Um texto curto, de menos de 10 páginas, em que Kant expõe o que é a menoridade intelectual. Para Kant, ter a menoridade intelectual é se comportar baseado na heteronomia. Vamos lá. A criança, ela não consegue refletir sobre o que é certo e errado. Ela não quer escovar os dentes, ela não quer comer verduras, legumes e frutas, só quer comer pizza, só quer dormir sem escovar os dentes, porque ela não sabe o que é certo e errado. Então ela precisa que o adulto imponha as normas, dite as normas, horários, regras, coisas a serem feitas e coisas a não serem feitas. Isso é heteronomia, hétero, o diferente. Quem é o diferente da criança? O adulto, o hétero, o adulto. Ele impõe a norma, a nomia, heteronomia, norma imposta à criança. A criança intelectualmente é incapaz de decidir por conta própria. Ela apenas obedece. Segundo Kant, os cidadãos do antigo regime eram crianças que obedeciam ao rei, que obedeciam à Igreja Católica. O que o padre falava, o que o nobre falava, o que o rei falava, eram verdades que deveriam ser obedecidas. Kant percebeu uma coisa interessante. Obedecer é muito confortável. Quando eu te mando fazer uma coisa e você faz e dá merda, a culpa é de quem? É sua que obedeceu ou minha? É minha. A culpa é minha. Muito se discute isso hoje em relação ao adolescente e à criança. A criança não pode ser presa antes dos 12 anos ou apreendida. Já a criança entre 12 e 18 vai ser apreendida em condições especiais na Fundação Casa, na FEBEM, enfim, em um reformatório de menores, mas não vai ser presa. Para alguns isso estimula a criminalidade entre adolescentes e crianças, entre jovens como um todo. Então, a criança, ela, para essas pessoas que criticam o ECA, criticam essa flexibilização de leis para crianças, para essas pessoas, a criança se sente confortável, sabendo que ela não vai ser punida, que ela não vai ser responsabilizada pelo que faz. Ora, se você pode fazer algo errado e não ser responsável por isso, você vai fazer algo errado e depois culpar os seus pais ou a sociedade. Para Kant, os cidadãos do antigo regime viviam assim, confortavelmente, porque obedeciam ao grande pastor, ao rei, ao padre. Eram ovelhinhas que não precisavam ser responsabilizadas pelo seu destino, porque não decidiam nada dele. Para Kant, a maioridade intelectual é quando atingimos a autonomia. Eu, nomia, norma. Não é fazer a sua norma, é refletir por conta própria, independentemente as normas que vêm de cima, as normas que vêm da igreja, do governo, da tradição. Critique com sensatez, com inteligência, critique para obedecer de modo fiel, que deve ser obedecido, e não obedecer o que é prejudicial a todos, à sociedade. O absolutismo divino era prejudicial a todos, porque um rei que se considerava Deus abusava de todos. Então, seja autônomo, saiba criticar o que é bom e o que é ruim. A Igreja Católica era boa ou ruim? Ela era boa quando apresentava às pessoas a esperança do paraíso, mas era ruim quando defendia o rei absolutista como se ele fosse o Deus na terra.
Saber criticar com sensatez. Isso é autonomia, refletir por si mesmo. Isso exige coragem. Porque ao criticar, ao tomar decisões, você vai ser responsável pela sua vida, não vai poder culpar o rei ou outro terceiro qualquer. É preciso conhecimento, esclarecimento, iluminismo para criticar. Aquele que critica sem conhecimento, ele é um idiota. Ele é alguém que blasfema, que ofende, que xinga. Criticar com conhecimento e com coragem para afirmar a si mesmo que você é responsável pelo que faz e fala, isso é a postura da maioridade intelectual, que salvaria as pessoas da exploração do antigo regime. Ficamos aqui com Kant. Na próxima aula falaremos sobre Adam Smith e o iluminismo na economia, Adam Smith, e também sobre a decadência do iluminismo, no que ele se transformou no oposto dele. E aí falaremos um pouco sobre a escola de Frankfurt. Por hoje é só, muito obrigado, até a próxima videoaula.